Fala rapaziada e moçada do Opinião Palestrina, Kelpson Thiago, para mais um vídeo aqui do Opinião Palestrina, junto com meu irmão Diego. Junto com meu irmão Diego, e esse é o segundo episódio da série especial Copa do Mundo, Diego. E a gente vai começar a falar sobre cada país que será representado na Copa do Mundo, certo? E hoje é dia de Catar, o país sede. Nada menos que o país sede. Exatamente, grupo A da Copa do Mundo. A gente vai falar especificamente sobre o Catar, a gente vai falar tudo. Sim. Parte econômica, desenvolvimento, quanto tem de PIB, IDH, a gente vai falar sobre a questão religiosa, a gente vai falar de cultura, vai falar de população, enfim, vai trazer os dados básicos sobre o país, certo? Como funciona a economia. E aí a gente vai falar especificamente também da sua seleção de futebol, certo? Como ela chega, qual é o time base, as conquistas, qual é a expectativa para a Copa do Mundo. Lembrando que o país sede não vence a Copa do Mundo desde 98, Diego. Será que o Catar vai ganhar essa Copa do Mundo? Na sua primeira ainda, hein? Vamos lá. Na sua primeira participação? Que entrou por conta de ser o país sede. Então, não sabemos. No futebol tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Exatamente. Certo? Já diria Deus na Bíblia. Exatamente. Certo? Então não podemos desacreditar. Mas tirando as brincadeiras aqui, claro que o Catar é um país que vai ter muita dificuldade ali no seu grupo, né, para se classificar. Mas a gente vai falar especificamente aqui sobre o país, sobre a seleção. Antes disso, se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho, certo, Diego? Certo, deixa o seu joinha. Exatamente, deixa o seu like aí, o seu curtir, vai ser muito importante. E o principal, deixa sua opinião também. Exatamente, certo? Sua crítica, exato, ao formato aqui, vai falando, de repente a gente muda. Sua dica, né? Sua dica, exato. Mas a intenção é a gente levar aqui toda a cultura, história, falar um pouco de futebol sobre cada país representado na Copa do Mundo, certo? Então, bora lá para as primeiras informações, Diego, certo? Manda bala aí. Estando um ponto importante, né? Localizado no Oriente Médio, né? Recebendo a sua primeira Copa. Capital Doha, né? Como vocês estão podendo ver aí na tela. É um país pequeno. É um país pequeno, tanto territorialmente quanto pela população. Exatamente, são apenas 2,7 milhões de pessoas. E assim, um ponto que eu destaco também, que o sistema político, né? Esse é um país de monarquia absolutista e constitucional. Que seria o que, Thiago? Explica um pouquinho para nós. Basicamente, os caras têm um rei que manda na bagaça inteira. Em termos práticos é isso, e é constitucional, ou seja, não existe democracia. O cara é instituído lá, o rei, e isso vai passando para os seus descendentes. A gente conhece como um ditador. Não segue a mesma linha, exato. Mas digo assim, a ordem máxima é dele. Não estou dizendo que ele segue o padrão ditador, digo exato. Que é como se fosse um ditador, quem manda isso. É ele. Exato. Tem uma pessoa que manda na bagaça. Exato, é isso aí. E aí os meus destaques também, você está vendo aí todos os dados na tela, mas eu destacaria também o PIB per capita, né? Então estamos falando do quinto maior PIB per capita do mundo, Diego. Isso significa o seguinte: dada a população, o tamanho da população e o quanto o país produz, é o quinto país mais rico, então onde as pessoas ganham mais dinheiro, é o quinto país onde as pessoas ganham mais dinheiro individualmente falando, né? Claro que o PIB per capita é uma conta que envolve o total de riquezas do país dividido pela população, certo? Mas podemos dizer que é um país rico, é um país onde não existe teoricamente pobreza, né? E o IDH prova isso também, né? O 42º maior IDH, lembrando que o IDH é acima de um certo ponto, se eu não me engano, acho que 0,7, agora eu preciso checar, não sei se é 0,7 ou 0,75, passa a ser um IDH muito alto. Então, por mais que esteja na 42ª posição, é um patamar muito alto, é um país com uma boa educação, com um bom sistema de saúde, e isso é provado por esses números. Mas a gente quis colocar todos esses dados e você vai ver para todos os países, Diego, a gente vai colocar essas informações em todos, justamente para que você tenha um panorama geral de cada país. Suas dúvidas, né? Exato, tem uma curiosidade, qual é o tamanho da população, onde ele está no mapa e tudo mais, então você consegue visualizar aqui nas artes que nós montamos, certo? E a partir de agora a gente vai falar sobre a seleção do Catar, certo? Parte esportiva. A bola, certo? A pelota. A pelotinha.
Então agora a gente vai começar a falar aí sobre conquistas, né? Sobre melhor colocação na Copa, o time base, a expectativa, né? Qual grupo que faz parte o Catar nessa Copa do Mundo, certo? A gente vai colocar na tela também algumas informações como essas e a gente vai começar, neste caso, a falar uma por uma, certo, Diego? Manda a bala aí. Certo, correto. Vamos lá. A gente começa pelas conquistas, né? O Catar, como a gente já falou bem, é um país que não tem muita tradição no futebol mundial, né? E sua única conquista é a Copa da Ásia de 2019. Conquista relevante, certo? Aqui a gente está falando só das conquistas relevantes, a gente não leva em conta pequenos torneios regionais. Exatamente, a conquista mais importante do Exato, Catar, que não são reconhecidas pela FIFA, por exemplo. Exatamente, é essa Copa da Ásia, né? A melhor colocação para uma Copa do Mundo... Não existe ainda. Ainda não existe, porque ela ainda vai ser sua primeira participação, correto, Thiago? Exatamente, primeira vez na Copa do Mundo. E ela se classifica, né? Aqui tem a seção eliminatórias, justamente onde a gente vai falar como foram as eliminatórias de cada país. Sim. Neste caso não rolou. É o país sede, então já automaticamente já está classificado. E agora a gente vai falar do time base do Catar, Diego, certo? Agora a gente vai desfilar aí toda a nossa pronúncia, certo? Lembrando só que o Catar é o 50º. 50º, exatamente, no ranking da FIFA, né? Tá no número 50. A FIFA tem um ranking de seleções que ela faz ao longo do tempo e o Catar é a 50ª seleção mais forte do mundo. Tá quase lá. Olha só, ela tá à frente de 150 seleções. Exatamente. E você zoando o Catar aí. Tá quase lá, eu tô falando, tá chegando, só falta 50. Vamos lá, falar um pouquinho agora do time base, né, Thiago? Um time que joga aí no 5-3-2, correto? Mais conhecido como retrancado, aquela seleção colher, né? Zaga aqui, todo mundo atrás, 3 volantes, brincadeiras à parte, né? Um esquema que às vezes é usado também na Europa. Então, assim, né? Todo esquema é válido, alguns treinadores dizem que não é necessariamente um esquema defensivo. Sim, porque ele libera, né? Porque ele pode liberar os laterais. Exatamente, jogar com 3 zagueiros. A gente inclusive viu no Palmeiras nessa tentativa do Abel. Ferreira. São 2 laterais, 3 zagueiros que aí fazem e os laterais ficam mais soltos, né? Exatamente. Não funcionam tão bem, né, no Palmeiras em si, mas nós temos exemplos de alguns times na Europa que funcionam. Que toda hora você fica falando do Palmeiras nesse canal. Por que será? Por quê? Você tem algum clube de preferência? Não, deixa... Não, o Palmeiras é só um exemplo porque é o primeiro colocado no Brasileirão, entendeu? É verdade. Se fosse qualquer outro, eu citaria qualquer outro, eu não tenho... Nessa altura, será que já é o campeão brasileiro? Não sei, né? Não, acho que eu acredito que não. Mesmo não tendo aqui, né, nessa hora um clube... Exatamente, sem clubismo. Sem clubismo. Eu sou totalmente imparcial nessas horas. Mas vamos lá, falando da média de idade, é um time relativamente jovem, 26,8 na idade. Aliás, não tão jovem, né? Nós temos seleções aí muito mais jovens do que o Catar, mas não é uma seleção velha também, não dá para dizer isso, certo? Sim. E aí a gente vai começar a falar sobre o time base, né? A gente colocou aqui posição por posição e como a gente está baseado no esquema, a gente não colocou como lateral, volante, meia. Nós separamos como defensores, meio-campistas e atacantes, certo? Sim, independente se joga na ponta, se é centroavante, se não é, para ter um padrão aqui na nossa análise, certo? Então a gente começa aqui, Diego, eu vou falar do goleiro, você fala dos defensores e eu falo do meio para frente, fechado? Fechado. Então nós temos o goleiro Youssef Hassan, ele joga no Al Garrafa, do Catar, certo? Tem 26 anos. O defensor Pedro Miguel joga no Al Sadd, também no Catar, tem 32 anos. Nós temos também o Bassam Hisham, joga no Al Duhail, time que, curiosamente, o Dudu jogou, né, por um ano emprestado. Sim. Também, curiosidade aqui, não quero falar do Palmeiras novamente, né? Ele que é um time do Catar. E o Bassam tem 24 anos, certo? Isso. Temos também o Tarek Salman, joga no Al Sadd, também do Catar, 24 anos. Na sequência, nós temos Ismael Mohamed, ele joga no Al Duhail, também do Catar, 32 anos. E para finalizar o quinteto aí do sistema defensivo do Catar, nós temos o Roman Ahmed, também joga no Al Garrafa do Catar e ele tem apenas 23 anos, Diego. Agora a gente vai falar aqui do meio para frente, né, dessa seleção do Catar. O primeiro aí que nós temos na lista é o Abdulaziz Hatem. Isso.
Abdulaziz Hatem, que joga no Al Rayyan, inclusive é o nome de o nome de uma das cidades, né? Exatamente, que dá o nome do time. Exatamente. O Al Rayyan, ele tem aí 31 anos, correto? Nosso segundo jogador meio para frente é o Karim Boudiaf, do Al Duhai, de 32 anos. Exato. Correto, Thiago? Aí em terceiro nós temos Hassan Al-Haidos Al-Sadd, de apenas 31 anos, né? Tá jovem ainda. E aí vem os dois principais jogadores desse time. Agora nós temos aí os atacantes, né? Exatamente. Al-Moez Ali, que joga no Al-Duhai, tem 26 anos, é o maior artilheiro da história, com 33 gols em 73 jogos pela seleção, correto? Exatamente. E por último, o Akram Af. Akram Af, de apenas 25 anos. Correto, Thiago? E é isso aí, ele joga no Al-Sadd. Também joga no Al-Sadd. Ou seja, todos os jogadores desse time base jogam no Catar. Impressionantemente. Isso é uma curiosidade, né? Mas evidentemente mostra o quanto esse time vai sofrer na Copa do Mundo, porque não existe nenhum jogador que se destaque o suficiente para ir para o mercado mais competitivo. E o futebol do Catar não disputa nenhum tipo de campeonato. De competição de alto nível. De alto nível, exatamente, com outros países, para poder estar ali. Os jogadores não brigam, não conhecem, né, o futebol de outros países, eles realmente jogam ali na sua região. Exatamente. Então isso vai fazer com que a dificuldade seja maior, né? Vamos lá, o nosso treinador, o nosso professor do Catar. Nosso professor, Thiago, é o Félix Sanches Bas, de 44 anos. Não é do Catar, ele é espanhol. Correto? Eu não conheço muito. Ele é treinador do Catar desde julho de 2017. Pegou um ciclo completo aí, são 5 anos treinando a seleção, 5 anos e meio, né? Deu para fazer um trabalho bacana. Exatamente. E a gente espera, né? Claro, dadas as dificuldades do Catar, evidentemente não deve se classificar, mas que pelo menos faça um bom papel. E são 5 anos para ganhar essa Copa, viu? Tenho certeza. Tenho certeza que ele trabalhou em prol disso, inclusive campeão. Ele foi o técnico campeão da Copa da Ásia, porque foi em 2019. Exatamente. Então, já é vencedor. O Tite não tem ainda. Não tem essa taça. Não tem a Copa da Ásia. Se eu não me engano, o Tite não ganhou. Nunca na história. E agora a gente vai falar do craque, o camisa 10, o cerebral, aquele que domina a pelota ali no meio campo. 10 e faixa. Sai costurando, mete gol, dá passe para gol, né? É o Hassan Al-Haidos, é o camisa 10 dessa seleção do Catar. É o mago do Catar. É o mago do Catar, né? Ele que conduz esse time, né? O segundo maior artilheiro da história do Catar, com 27 gols em 118 jogos. Um bom número para o meia. Verdade. Exatamente. E ele é o jogador que tem mais jogos na história do Catar, 118 jogos. Ninguém nunca jogou mais vezes do que ele, Diego. Vai aumentar seus números, na Copa do Mundo. Exatamente. E também aí o artilheiro, né, como nós já citamos na escalação, né, eu falei dele, que é o Al-Moez Ali, inclusive falei que ele tem 33 gols em 73 jogos e é o maior artilheiro dessa seleção monstruosa do Catar, né? É o brocador Catar. Exatamente. No grupo A. A gente vai colocar a tabela aqui só para você relembrar quais são os adversários do Catar nessa Copa do Mundo, certo, Diego? Que é o Equador, a Holanda e o Senegal, correto? E assim, acho que as chances... Vamos lá, um pouquinho no palpite agora, né? Palpitômetro? Vamos pro palpitômetro agora das probabilidades para o Catar. Eu acho que a probabilidade do Catar é 4º lugar do grupo A, com menos 15 de saldo de gols. Isso que eu ia falar, pra gente fazer um bolão pra ver quantos gols os caras vão tomar, velho. Não, brincadeiras à parte, vamos lá. Eu com acho todo que isso aqui, rapaziada, é o humor, sabe? Com todo o respeito ao povo catari, a todos os profissionais que trabalham pela seleção do Catar, ao povo não me cancelem, mas assim... Eu tô falando isso porque vai que esse vídeo chega lá traduzido pro árabe, os caras vão querer falar quem são esses aí lá do... Vou colocar lá 10 mil... chibatadas. Não, desculpa, o nome da moeda
10 mil real catarianos, recompensa por 2 palestrinos lá de São Paulo, né? O meu palpite, realmente o Qatar fica em quarto, né? Eu acho que vai terminar ali no saldo de menos 12 gols. Eu acho que o meu eu acho assim, se o Qatar conseguir marcar gols, eu acho que vai ser uma festa incrível, Diego. Sim. Eu acho que vai ser espetacular. Eu acho que eles vão lutar muito para ganhar um jogo, principalmente contra o Senegal, né? Vai ser para deleite da torcida, né? O ápice, exatamente. Seria incrível. O ápice, assim, como você falou, com todo respeito, né? Mas considerando realmente, falando de futebol, não se espera tanto dessa seleção, se espera o que eles vão proporcionar da Copa, né? Show pro povo. Exatamente. Da torcida. Não, mas eu digo da Copa para os outros países, sim, né? Verdade. Como país, como organizador. Da sede, né? Mas não do futebol. Realmente isso acho que até eles sabem, né, das suas limitações. Então é isso, certo? Acho que a gente falou de tudo hoje, Diego, nesse episódio especial para falar tudo sobre a seleção do Qatar, na verdade sobre o país Qatar, certo? Exatamente. Trouxemos vários dados aí, informações super relevantes sobre cultura, sobre história, desempenho econômico, né, desse país aí comparado com outros países do mundo, e falamos bastante da seleção, das conquistas, do treinador, de como chega o time e tudo mais. Então, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo de hoje, certo, Diego? Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, certo? Não é um vídeo voltado só para o público palmeirense. Não. A gente está deixando isso muito claro. Para todo torcedor de qualquer time, certo? Torcedor da seleção brasileira. Homens, mulheres, crianças, né? Todos aqueles que gostam de futebol, que querem saber um pouco mais sobre a Copa do Mundo, certo? Exatamente. Um pouco mais sobre esses países que serão representados. Então é o trabalho que a gente tem feito aqui. Esse é só o segundo episódio, certo? Tivemos o primeiro episódio, que é um guia, uma apresentação da Copa do Mundo, dos dados históricos, também sobre a Copa do Mundo no Qatar como evento. Esmiuçamos, exatamente, um vídeo bem completo. Eu vou deixar o link aqui para você clicar, certo? E ir lá para esse vídeo de apresentação. Esse aqui é o segundo episódio, e o terceiro episódio será para falar do Equador, certo? Então já fica o convite para você. Amanhã, né, porque nós estamos fazendo o lançamento de um episódio por dia, então se você está assistindo no mesmo dia do lançamento, certo? Então amanhã teremos o terceiro episódio para falar sobre o Equador, mas esse vídeo é atemporal, certo? Você pode assistir quando você quiser, certo? Então, eu fico por aqui. Um abraço para você, torcedor. Um abraço, Diego. Dá a sua despedida aí pra gente. Gente, finalizar. muito obrigado. Meu irmão já levantou todos os pontos, né? Assistam. Indico a vocês também assistir os vídeos anteriores, né? Meu irmão fez um projeto bem legal sobre as Libertadores. Esse já é mais voltado ao público palmeirense, mas assim, quem também gosta de futebol, às vezes tem um interesse, né? Acompanha a história de outros times e vai ali, tem curiosidade de saber o que o time fez. Então tem bem legal, né, essa edição da Libertadores, e agora com essa edição da Copa, todo dia lançando um episódio. Espero que vocês curtam, tá bom? Muito obrigado e avante Brasil! Avante Brasil, certo?